Predestinação. Deus predestina as pessoas para fazer o bem ou o mal? A Bíblia Sagrada mostra que o verdadeiro Deus é todo-poderoso e tem a capacidade da presciência, conhecer qualquer coisa antes dela acontecer. E de modo que ele tem o controle de tudo, mesmo ele tendo dado o livre-arbítrio para suas criaturas, de modo que, mesmo que alguma criatura violasse o livre-arbítrio no sentido de causar algum dano a outrem, Deus tem o poder de resolver a situação, seja ela qual for. Devido a isso, Deus não precisa usar a sua presciência a todo instante. Mas, depois que entrou o pecado no mundo, Deus usou a sua presciência e registrou na Bíblia algumas coisas que iriam acontecer no futuro. A Bíblia ensina que Deus é amor. Qual Deus? O Deus da Bíblia. A Bíblia ensina que quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. 1 de João 4:8. A Bíblia ensina que o amor é o cumprimento da lei. Quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, do 8 ao 10. O que é uma lei? Lei é uma norma de conduta ou uma regra de conduta. Portanto, se Deus é amor, e o amor é o cumprimento da lei, a conduta de Deus é totalmente baseada no amor, e o amor não obra o mal para com o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Por isso que a Bíblia ensina que quem ama o próximo tem cumprido a lei, ou que o amor é o cumprimento da lei. Em todas as coisas que Deus criou, nós vemos a prova do seu amor. Mas o amor envolve responsabilidade. Uma responsabilidade é que a minha liberdade termina onde começa a sua, e a sua liberdade termina onde começa a minha. Se você é um homem e ama uma mulher, e ela também te ama, vocês podem passear juntos, por exemplo, irem observar uma grande cachoeira num grande rio. Cada um deve ter o bom senso de saber que há um limite para se chegar numa cachoeira. A Bíblia diz que nós não devemos pôr Deus à prova. Existe a lei da gravidade e a lei da inércia. São leis necessárias na Terra e no espaço sideral, para que haja a homeostase no sistema. Se abusarmos dessas leis, podemos sofrer más consequências. Por isso que o amor é o cumprimento da lei. Se abusarmos indo no limite máximo de uma cachoeira, podemos escorregar e cairmos com más consequências. Podemos sofrer com a queda, nos ferirmos, podemos ficar aleijados, podemos nos afogar e podemos morrer. Não é porque Deus é amor e todo-poderoso que ele é obrigado a ficar todo instante nos protegendo, com um anjo da guarda ao nosso dispor para resolver os nossos problemas a todo instante, onde a culpa pode ser nossa, caso violemos as leis da gravidade e ou a lei da inércia. Há também as leis da eletricidade. Se não tomarmos os devidos cuidados, podemos até morrer eletrocutados ao lidarmos com fios elétricos, aparelhos elétricos ou eletrônicos. Portanto, quando Deus criou nossos primeiros pais Adão e Eva, eles eram perfeitos, e todos os seus filhos seriam perfeitos, e a terra se encheria de pessoas perfeitas, mas esta perfeição é relativa. Exemplo, Jesus Cristo era perfeito, mas ele sentia fome, cansaço, precisava dormir para refazer as energias do dia a dia. E nós também. Sempre deveríamos tomar cuidado com as leis da física, que já acabamos de ver algumas. E sempre lembrarmos de que nunca devemos pôr Deus à prova em nada, pois isso seria tolice, e Deus não nos criou para sermos tolos ou estúpidos. Portanto, conforme acabamos de ver, a nossa existência na Terra, mesmo que fôssemos perfeitos, envolve que obedeçamos algumas leis, assim como Deus obedece suas leis. Porque, como vimos, Deus é amor, e o amor é o cumprimento da lei. E quanto à predestinação, Deus disse para nossos primeiros pais: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. E Deus viu que isso era bom. Portanto, tudo que Deus criou é bom. E a Bíblia mostra que Deus criou os anjos, que são criaturas espirituais. E um certo anjo resolveu por si mesmo deixar de amar a Deus, pois mentiu contra seu próprio Pai Celestial. Um desses anjos mentiu para Eva, alegando que Deus estava escondendo algo deles, e Eva acreditou nesta mentira. Depois, Adão também resolveu acreditar nesta mentira. É óbvio que este anjo resolveu por si mesmo deixar de amar a Deus, pois mentiu contra seu próprio Pai Celestial. Pois, como vimos, o amor é o cumprimento da lei. E a mentira é contra a lei de Deus, pois a Bíblia ensina que Deus não pode mentir. E a Bíblia enfatiza e prova que é impossível que Deus minta. Mas este anjo, mesmo sabendo disso, resolveu caluniar o seu Pai Celestial, acusando o seu Pai Celestial de mentiroso diante de Adão e Eva. Mas talvez alguém pergunte: se o Pai Celestial é onisciente, será que ele não percebeu que esse anjo estava para praticar uma grande maldade contra ele e contra a raça humana? Será que Deus não sabia que esse anjo iria pecar? Será que Deus não sabia que Adão e Eva iriam pecar? Deus até poderia saber, mas a Bíblia diz que as coisas escondidas pertencem a Deus.
Deus não criou suas criaturas para que fossem robôs, criaturas teleguiadas, tipo, faça isso, não faça aquilo. Visto que Deus criou todas as suas criaturas com livre-arbítrio, perfeitas e com bom senso, à base do amor, por que razão Deus se preocuparia de antemão se algumas dessas criaturas iria abusar desse livre-arbítrio visando causar algum dano ou mal a alguém? Se Deus soubesse que este anjo iria pecar contra ele, será que mesmo assim Deus criaria este anjo? Se Deus soubesse que Adão e Eva iriam pecar contra ele, será que mesmo assim Deus criaria Adão e Eva? De qualquer forma, Deus permitiu que este anjo pecasse contra ele e também permitiu que este anjo enganasse Eva e induzisse Adão a pecar e causasse a morte de Adão e Eva. Depois que aconteceu este pecado de desobediência contra as normas de Deus, Deus passou a usar a sua presciência. Conforme Isaías 46:10 na Bíblia na linguagem de hoje diz: Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram. E agora vou lhes anunciar coisas novas, para que saibam antes mesmo que elas aconteçam. Isaías 42:9, Bíblia na linguagem de hoje. Deus tem o poder para dois tipos de presciência. Presciência como classe de pessoas e presciência individual. Exemplo de presciência como classe de pessoas: as ovelhas e cabritos. Está na Bíblia. Deus previu que as ovelhas seriam as pessoas que aceitariam as boas novas sobre Jesus e obedeceriam o ensino de Jesus. E Deus previu que os cabritos seriam pessoas que não aceitariam as boas novas sobre Jesus e não obedeceriam o ensino de Jesus. O trigo e o joio. Deus previu que o trigo seriam os cristãos verdadeiros, que obedeceriam os ensinos de Jesus. Deus previu que o joio seriam os cristãos de imitação, que não obedeceriam os ensinos de Jesus. Exemplos de presciência individual: Jacó e Esaú. Deus previu que Jacó seria uma pessoa que amaria as coisas de Deus e seria o ancestral da nação de Israel e seria o ancestral de Jesus. E Deus previu que Esaú não amaria as coisas de Deus e seria ancestral de pessoas que não se importariam com as coisas de Deus. Deus previu que um discípulo de Jesus seria seu traidor, mas não citou o nome dele de antemão. Deus previu sobre a missão de Jesus desde a fundação do mundo. Muitos teólogos têm um entendimento errado sobre a fundação do mundo e ensinam que esta fundação do mundo foi antes de Deus criar Adão e Eva. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a fundação do mundo ocorreu após o nascimento de Abel. Como Abel foi morto por Caim antes de ter filhos, a fundação do mundo passou a ser contada a partir de outro filho de Adão e Eva chamado Sete. E isso está em Gênesis 4:25, Bíblia na linguagem de hoje. Adão e sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. A palavra fundação do mundo é a palavra grega katabolé kosmou, que significa literalmente lançamento para baixo de semente. Exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 11, diz que pela fé até a própria Sara recebeu a virtude de conceber seu filho, mesmo fora da idade. Aí em Hebreus capítulo 11, versículo 11, aparece a palavra grega katabolé spermatos, que significa lançamento de semente. Ou seja, Abraão teve relações sexuais com sua esposa e o espermatozoide de Abraão, em contato com o óvulo de Sara, gerou Isaque, que por sua vez faz parte da fundação do mundo provinda após o nascimento de Abel. Portanto, está bem claro que a fundação do mundo está relacionada ao lançamento de semente, que é igual à fecundação. Isso só ocorre a partir de Adão e Eva terem relações sexuais e em seguida nasceu Abel. Abel foi morto por Caim. Caim pecou gravemente contra Deus, assassinando seu irmão por motivo banal. E em seguida, Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete, que passou a substituir Abel. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, que menciona a função de Jesus conhecida antes da fundação do mundo, como o cordeiro que derramaria o seu sangue para resgatar a humanidade obediente, que exerceria fé em Jesus Cristo, e que foi conhecida antes da fundação do mundo, se relaciona a partir do nascimento de Abel. Ou seja, a primeira semente lançada, a primeira katabolé spermatos, aconteceu com o nascimento de Abel. Portanto, Jesus ser conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo se refere antes de Abel nascer. Deus fez o arranjo de enviar Jesus para remir a humanidade obediente que surgiria a partir de Abel. Isso está registrado em Gênesis 3:15, que é a primeira previsão profética registrada na Bíblia após o pecado de Adão e Eva. Deus iria pôr inimizade entre a semente da mulher de Deus, que seria o katabolés e espermatos, que seriam os filhos de Deus, que entre esses Jesus, que teria seu calcanhar machucado, ou seja, a sua morte, e a inimizade entre a semente de Satanás, o diabo, que seriam aqueles fariseus que mataram Jesus Cristo, que seriam a semente, o espermatozoide de, entre aspas, Satanás, o diabo, a serpente original, seria descendente dele, a semente dele, que por fim teria a cabeça machucada. Por isso que a Bíblia fala filhos de Deus e filhos do diabo. Os filhos de Deus
seriam os que aceitariam a Jesus. E os filhos do diabo seriam os que teriam o diabo como pai. Então seriam descendentes do diabo. Então, o envio de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já era conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, antes do nascimento de Abel. Deus sabia que precisaria enviar seu filho para salvar aqueles que exercessem fé nesse arranjo, e isso nos é provado em Gênesis 3,15. Quer mais prova na Bíblia? Em Lucas capítulo 11, do 49 a 51, Jesus Cristo explica que a fundação do mundo se deu a partir de Abel. Jesus disse, desde o derramamento do sangue de Abel. Jesus Cristo explica que a fundação do mundo se deu desde o derramamento do sangue de Abel. Portanto, a presciência de Deus, desde a fundação do mundo, se refere a partir de Abel. Ok? Deus previu acontecimentos como classe de pessoas, previu acontecimentos com indivíduos. Mas Deus jamais planejou que ocorressem coisas más. Exemplo, Deus conheceu de antemão que Esaú não seria um bom sujeito. Mas Deus não programou isso. Deus conheceu de antemão o coração de Faraó do Egito, e ao dizer que iria endurecer o coração do Faraó, não foi porque Deus programou isso. O verbo hebraico em Êxodo 4:21, que diz que Deus endureceria o coração de Faraó, permite dois entendimentos. Primeiro, a permissão do evento. Segundo, a causa do evento. Quem conhece o Deus verdadeiro, Yud-He-Vav-He, sabe que ele jamais iria induzir uma pessoa a ser má ou agir com maldade, pois Deus é amor e é justiça. Deus jamais iria causar que o coração de Faraó se tornasse mau. Portanto, o Deus verdadeiro, Yahvé, permitiu que o coração de Faraó se endurecesse. Ele permitiu que o coração de Faraó se endurecesse. Outra prova. Em Êxodo 1:17, no texto hebraico, diz que as parteiras fizeram os meninos viver. Mas o entendimento correto é que estas parteiras permitiram que essas crianças vivessem. De modo similar, Deus permitiu que o coração de Faraó endurecesse. Deus usou sua presciência para com muitos profetas que fariam coisas boas. Mas nesse interlúdio, esses profetas poderiam fazer coisas más. Se quisessem. Obviamente, perderiam o favor de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo já havia sido predestinado a ser salvo para sempre, pelo fato de ele ter sido escolhido por Jesus? Não. O próprio apóstolo Paulo explicou que ele poderia perder a salvação se ele pecasse gravemente contra Deus. 1 Coríntios 9:27. Portanto, o fato de Jesus ter predito a noiva de Cristo, isso não significa que individualmente todos já estavam salvos para sempre. Não, absolutamente. Qualquer um dos cristãos que faziam parte dessa noiva e fazem parte dessa noiva, poderiam pecar gravemente e perder a salvação. Até mesmo Caim, antes de pecar, Deus viu o coração de Caim e lhe avisou que ele tinha uma chance de não praticar aquele grave pecado que ele estava para praticar, desde que Caim tomasse a iniciativa de bloquear aquela ação maligna contra seu irmão. Veja Gênesis 4:7, onde Deus personaliza o pecado como se ele estivesse na porta de Caim e ele quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo, disse Deus para Caim. Algumas traduções da Bíblia diz que o pecado estava agachado e tinha desejo de dominar Caim. Será que você, Caim, vai conseguir vencer esse inimigo aí que quer dominar você? Esse pecado que quer dominar você? Então Deus dá uma chance para Caim se arrepender. Isso nos prova que o verdadeiro Deus jamais predestina alguém a fazer algo mal. Todos nós temos a chance de abandonar um caminho mau e praticarmos um caminho bom. Gálatas 6:7 diz que colhemos aquilo que semeamos. Temos a livre escolha de plantarmos o que quisermos. Porém, teremos que colher aquilo que plantarmos. Por isso que Jesus disse, quem perseverar até o fim é o que será salvo. Mateus 24:13. E Apocalipse 22:17 diz, quem quiser, receba de graça a água da vida. Portanto, Deus não obriga ninguém a ser salvo e nem a deixar de ser salvo. Deus diz, quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o modus operandi de Deus com respeito à sua presciência. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Deus não predestina ninguém a ser salvo e não predestina ninguém a ser destruído. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Portanto, Deus não predestina ninguém individualmente a ter a vida eterna. Para termos a vida eterna, vai depender de nós. Queremos continuar fazendo a vontade de Deus. Vai depender de continuarmos fazendo as obras cristãs a partir do momento em que fomos salvos pela graça de Deus. Ou salvos pela bondade merecida de Deus. Porque a palavra graça significa bondade merecida de Deus. Então, a partir do momento que nós fomos salvos pela graça de Deus, conforme Efésios 2:8 e 9 nos diz, pois pela graça, bondade merecida de Deus, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Como devemos entender essas palavras do apóstolo Paulo? Devemos entender que após aceitarmos a Jesus, o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. Porém, a partir deste momento, teremos sim que nos empenharmos em praticar obras cristãs. Obedecermos os mandamentos de Jesus eternamente. Não temos que perseverar até o fim para sermos salvos? Perseverarmos em quê? Perseverarmos em cumprirmos a lei de Cristo. Gálatas 6:2, que envolve todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, que seria o caminho, a nossa trajetória, o nosso percurso,
Deveremos sempre ter obras cristãs, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras está morta, diz Tiago 2,26. A fé sem obras está morta, diz Tiago 2,26. Então a fé que nos salva é até nós aceitarmos Cristo. Aceitamos Cristo, essa fé nos salva. De todos os pecados que nós fizemos. Não são as nossas obras que nos salvaram. Mas a partir desse instante, as nossas obras cristãs é que continuarão nos manter salvos. A fé sem obras está morta, diz Tiago 2,26. Assim sendo, nós, cristãos, devemos continuar sempre produzindo a nossa própria salvação, diz a Bíblia. Através de obras cristãs. E se falharmos, a culpa não é de Deus. É nossa mesmo. Mas, se falharmos, Deus pode nos perdoar, desde que nos arrependamos e paremos de praticar o pecado. Portanto, Deus propositou a vida eterna para todos, inclusive pecadores individuais, têm a chance de terem a vida eterna, desde que aceitem a Jesus e sigam seus mandamentos cristãos. Esta feita, esta falácia de que uma vez salvos, salvos para sempre, tem uma condicional. Devemos sempre obedecer aos mandamentos de Jesus, amar a Deus e amarmos o nosso próximo sempre, pois o amor é o cumprimento da lei. E o amor é a única dívida que nós nunca pagaremos por toda a nossa vida. Pois se nós pagarmos essa dívida, então não precisaremos mais amar nosso próximo. Não é verdade? Leia Romanos 13:8. Concluindo, se quisermos manter a nossa salvação, o segredo é esse: continuarmos amando uns aos outros, assim como Jesus nos amou.